Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja de que horas que você esteja nos acompanhando. Sejam bem-vindos ao podcast da ABA, que está sendo gravado diretamente do primeiro Congresso Internacional de Direito Médico, da Saúde e Direito dos Autistas. Eu sou Letícia Correia, advogada da saúde, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar duas pessoas maravilhosas, muito queridas, lá daquele país maravilhoso, Pernambuco, entendeu? Hoje eu vou receber Milena Bassani e Larissa Carrazone. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com você. Olha, a Larissa é integrante da Comissão Nacional de Bioética e Milena Bassani é a nossa presidente da Comissão Nacional de Saúde. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre reprodução assistida, um tema que eu tenho certeza que vocês vão amar e que elas são, experts, feras no assunto. Começando do começo. Por que, Larissa, que você foi para esse lado aí da saúde, da reprodução assistida? Então, na realidade, sempre foi uma paixão minha, desde a graduação, assim, na realidade. É um professor da área de família, porque a gente sabe que a parte da reprodução humana envolve muita questão do planejamento familiar. E ele pediu para que a gente fizesse uma redação sobre a temática da situação jurídica dos embriões excedentários. E a partir daí eu comecei a pesquisar sobre, e os embriólios todos, né, que a gente tem no tocante à bioética e o biodireito. E aí me apaixonei pela área. E a partir de então, sempre fui escrevendo e estando atenta aí às novas atualizações da temática. Que legal. Inclusive, já soube aqui nos bastidores que vocês trabalham muito sobre esse assunto lá na OAB de Jaboatão dos Guararapes, né? Exatamente. E que já tem até artigo, um livro publicado. Atualizado com a nova resolução, né? O único. O único no mercado. E conta um pouquinho pra gente, Milena, sobre esse livro e qual que é o objetivo desse livro. Então, Letícia, esse livro foi fruto de um congresso, o primeiro congresso pernambucano de reprodução humana, trazendo esse diálogo justamente entre direito e medicina. O congresso ele foi online, mas assim, atingiu patamares inesperados, até nós somos de uma subseção, então não imaginávamos que ia ter essa repercussão toda, então foi um congresso que badalou muito a nível nacional realmente, e aí o Coro acabou de falar, não podemos deixar esse congresso ficar apenas gravado no YouTube, precisamos materializar isso em um livro, e aí convidamos todos os palestrantes que estavam lá e outros convidados para compor esse livro. Então, cada um fez um artigo dentro da temática que foi publicada, que foi apresentada, e outros convidados também renomados para compor esse livro. Então, é um livro que está, assim, espetacular, está, inclusive, esgotado, né? Eu ia perguntar isso agora, como que faz para adquirir essa obra, né? Esgotado, mas através da editora Império, às vezes eles têm uma ou outra unidade, mas realmente foi esgotado. O pessoal já está pedindo para sair uma segunda edição e em breve sai, né, Larissa? Com certeza, a gente vai fazer o segundo Congresso de Reprodução Humana Assistida, a gente vai poder também trazer várias temáticas atuais. E é interessante que nesse livro da gente, a gente fez essa interface entre a medicina e o direito, ou seja, profissionais de saúde, médicos também puderam falar um pouquinho, né, como isso acontecia pela visão deles. Então foi interessante que a gente fez, digamos assim, uma jogada, né? Primeiro vinha o médico trazendo a explicação, por exemplo, do que uma técnica de reprodução humana assistida, quais são os tipos, o que é uma inseminação artificial, né? O que é homólogo, o que é heterólogo, explicando todas as situações dos âmbitos médicos, técnicos, e depois a gente com a parte jurídica trazendo essas implicações, tanto jurídicas como bioéticas, né, da situação. Sim. Então ficou bem interessante, porque quem estava ali assistindo ou até mesmo lendo, né, conseguiu ter, digamos, essa noção de forma ampliada, né? Sim, eu costumo dizer, né, que ações de saúde, elas precisam ser construídas a 6 mãos. Isso. O médico, o advogado e o paciente. Perfeito, porque perfeito. cada que é uma um cadeia, vai trazer, né, na situação, exatamente. o seu ponto de vista e o seu conhecimento, né? Exatamente. E para quem está acompanhando a gente e que não entende nada sobre reprodução assistida, o que é a reprodução assistida e quais as técnicas que o paciente pode ter acesso em termos de reprodução assistida? Conta para mim, Larissa. Então, na realidade, a gente trata muito essa questão da reprodução humana assistida como, digamos assim, uma forma da pessoa também poder ter o seu planejamento familiar e ter o seu filho, digamos, nascido por outras vias de situações, né? A gente sabe que existe, digamos, a reprodução natural, né? Onde tem ali o embrião com o óvulo, né? Que vai fazer digamos assim, esse congelamento, mas, como é o nome, quando a gente trata para a reprodução humana, a gente vê que é uma esfera onde você pode trazer possibilidades para a pessoa ter um planejamento familiar, ter um filho, mesmo que não seja de forma natural. Digamos, né? O auxílio médico, né?
Exatamente. E aí, o que acontece? Nessa reprodução humana, a gente tem diversas técnicas que podem ser utilizadas e mais de um tipo de situação, né? Existe a fertilização in vitro, existe a questão homóloga, a questão heteróloga, e cada uma também tem uma repercussão no que diz respeito à documentação também, do que a gente precisa para trazer em cada situação que a pessoa está ali vivendo naquele momento. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa decide submeter esse tipo de procedimento, ela tem que estar ciente desses riscos e desses benefícios, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de pessoas que estão tratando das suas vidas, tratando de sonhos, tratando de planejamentos. Então, é algo que tem que ter muito cuidado nessa situação. Total. E a gente até menciona no livro quais são as documentações que são, digamos, prioritárias na situação. E uma delas a gente sabe que é muito importante, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Sim. Mas que muitas vezes não está elaborado, às vezes não é nem entregue pela clínica que faz a situação. Às vezes a clínica coloca como se fosse uma cláusula contratual que Exatamente. não pode. Exatamente. E que não pode outra, quando também tem um embrólios dentro do âmbito familiar mesmo, vamos supor. Tem uma pessoa que é casada, né, ali e decide realmente passar por essa técnica, e aí termina na situação da hora de decidir, por exemplo, a destinação desse embrião que eventualmente seja congelado. E aí, por exemplo, uma mãe decide por um motivo, o pai decide por outro, enfim, e termina nessa situação que a gente não tem, digamos, uma segurança no que vai ser, para onde vai esse embrião, qual é o destino dele. Então, se a gente não tem, por exemplo, um termo lá, bem circunstanciado e bem determinado, a gente termina ficando nesse vão. E não só isso, porque se a gente pensar também na questão da validade do termo, a gente tem que saber que, querendo ou não, muito do que está previsto são de normas editadas pelos conselhos, né? Sim. No caso, pelo Conselho Federal de Medicina. E quando a gente pensa na hierarquia das normas, né, na pirâmide ali, a gente vê que vale, digamos assim, muito mais em consideração a Constituição e muitas vezes o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e outras coisas que planejam lá todo esse planejamento familiar. E aí termina aqui, muitas vezes, se esse termo não estiver bem elaborado, ou estiver mal executado, ou que nem exista, ou que na própria comunicação não tenha esse dever de informação, e tudo isso, essa interface toda, não estiver bem delimitada, termina que, às vezes, não tem nem validade, né? Não tem validade. Então, assim, é algo que a gente precisa de uma pensar. lei E é exatamente isso que eu queria diferença, chegar. né? A gente precisa debater sobre essa temática e cada vez mais trazer essa disseminação de conhecimento, porque a gente não tem uma legislação específica sobre a temática. E muitos acham que pode ser uma coisa positiva, porque as pessoas não têm muito entendimento. Mas, na verdade, é assustador. Mas, na verdade, é assustadora, porque a gente não tem segurança jurídica. Com Por exemplo, às certeza. vezes um juiz ali que vai pegar aquela situação, ele vai jogar de uma forma e o outro completamente de forma diferente. Sim. Cada um trazendo um embasamento. Então, assim, como é que fica a situação, né? Isso. Inclusive, para quem está acompanhando a gente e que ainda não está familiarizado com a questão da saúde, todos os procedimentos médicos precisam ser aceitos pelo paciente, que precisa ser previamente esclarecido pelo médico e depois a vontade dele formalizada em um termo de consentimento. Esse termo, para ter validade jurídica, ele precisa ser personalizado e específico para aquele paciente. E aí, puxando um gancho no que a Larissa falou, eu pergunto, Milena, com relação ao termo, no termo, é possível que os pais já façam a destinação dos embriões excedentários ou isso precisa ser feito num termo separado? Na verdade, Letícia, a norma ética prevê que nesse termo, no ato da criopreservação daqueles embriões excedentários, tenha-se o destino do embrião, seja ele para um caso de divórcio, de óbito, ou doença grave daquele paciente. Só que, como a Larissa falou, é uma norma ética. Então, ela vincula apenas os médicos. Então, acaba que o Conselho Federal de Medicina, ele ultrapassa ali o limite dele nesse sentido, porque a gente está falando de uma questão puramente contratual, que não caberia o Conselho falar sobre isso, mas vamos combinar? Numa ausência de norma, é melhor que esteja lá do que não tenha nada. Então, assim, é um termo que ele é obrigatório para todas as clínicas. Só que, na prática, o que está acontecendo é que as clínicas colocam ou como uma cláusula contratual, ou colocam até que é obrigatório fazer essa declaração, declarar o destino, aí muitas vezes coloca, vamos decidir caso haja ou depois de um divórcio. Só que isso não pode acontecer. E é o que eu falo sempre para os meus clientes. Quando você está casado, que não tem nenhuma doença grave ali envolvida, é tudo as mil maravilhas, né? No direito a gente brinca, né? Fala que a gente só conhece o parente no momento de inventário e o marido na hora do divórcio. Então, dentro da reprodução humana, você só vai conhecer ali quem congelou o embrião com você no momento que houver a situação. E no caso de um divórcio, aquele consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Não temos lei sobre isso. Então, como é que eu vou determinar? Eu tenho um embrião ali e eu digo, não, em caso de divórcio vai ficar sobre custódia, como foi um caso emblemático que a gente teve aqui na questão do STJ, que o fato de custódia, a palavra custódia que estava no termo colocado pela clínica, não dava direito de uso, e foi assim que o STJ decidiu.
decidiu, entendeu? E depois eu vou dizer, não, eu não quero mais. Falei, mas você não decidiu? Eu falo, não, mas eu não quero ser mais mãe com você. O direito do arrependimento, a questão do planejamento familiar. A lei, eu não sou obrigada a ter um filho com alguém. A paternidade, ela tem que ser livre. Sim. Concorda? Tá lá na Constituição, pelo menos, né? Então, assim, não, é algo que fica muito fragilizado. E aí, quando a gente fala de reprodução humana assistida, o que eu sempre costumo trazer para os nossos clientes do escritório é, se você tem a possibilidade de congelar o seu óvulo ou o seu espermatozoide e depois o fecundar só no momento que for fazer a transferência, eu acho melhor. Inclusive, foi uma dúvida que eu levei para dentro das clínicas. Dizer, olha, eu tenho diferença na qualidade do embrião após o descongelamento. Se eu tô descongelando só embrião, só espermatozoide, ou se eu estou descongelando o embrião, se eu descongelar o embrião, ele é melhor do que só o óvulo para depois fecundar? Não, tecnicamente não tem. Então, olha, melhor assim, principalmente quando a gente fala de paciente oncológico. Sim. Porque é algo que a gente faz que eu muito. ia chegar. Exatamente. A gente faz muito isso. Então, peraí. Então, congela o óvulo. Vamos deixar o embrião para segundo momento? É melhor. Eu ia chegar nesse ponto justamente dos pacientes oncológicos. Muitas mulheres, às vezes jovens, têm o desejo de ser mãe e acabam enfrentando barreiras, porque o acesso ao processo de congelamento de óvulos, ele acaba não sendo feito, apesar de já termos decisão judicial nesse sentido, né? Exatamente. Recente, né, inclusive pelo STJ, foi decidido que a criopreservação de óvulos de mulheres, né, com câncer, enfim, pacientes oncológicos, terão agora essa possibilidade de ter esse custeio dessa criopreservação pelo plano de saúde. Então, assim, isso é algo que é muito importante, porque, por exemplo, a gente entende e sabe, obviamente, que a infertilidade, digamos, é decorrente dessa situação de você ter o câncer. Então, assim, digamos, inviabilizaria a possibilidade dela ter um filho, né? Então, digamos, perderia essa chance de poder ter um filho. Então, se ela pode criopreservar, e a gente sabe que tem que levar em consideração que é custoso, né, todo esse processo, e nem todo mundo tem acesso a isso. Para fazer. Exatamente, nem todo mundo vai ter acesso a isso. Né? Então, assim, o plano de saúde poder fazer essa cobertura é imprescindível. E, assim, termina aqui, se a gente pode até pensar, houve até na decisão também, digamos assim, uma questão de um equilíbrio também econômico, porque levar em consideração que seria até alto da quimioterapia, né? Então, ali, ainda assim, conseguiu... Um equilíbrio, eu discordo do equilíbrio, mas assim, é algo que a gente... É uma vitória essa decisão, fato, mas que ela pode perder a eficácia lá no futuro, é o ponto de vista que eu tenho. Porque se eu tenho o embrião, crio o óvulo criopreservado, e até a alta oncológica, ele está ali garantido, congelado, ele está garantido. Na hora que eu for descongelar para fazer o procedimento de fertilização in vitro, se eu não tiver o dinheiro, eu vou perder. Então, eu preservei a fertilidade, mas eu não garanti a minha fertilidade. Sim, e outra coisa... Essa decisão do STJ, ela acaba garantindo a criopreservação apenas durante o tratamento ou até a alta da quimioterapia, até a finalização do tratamento. Aí então, esse é o ponto. Isso que levar em conta, E era isso que a gente queria também trazer aqui, porque, por exemplo, às vezes assim, a gente pensa, não tem um equilíbrio econômico do plano em relação a isso, até a alta da quimio. Mas, por exemplo, será que isso de fato é efetivo, como a Helena trouxe aqui? Você vai ter uma criopreservação, mas e a questão da fertilidade? Então, assim, são coisas E eu até entendo, Larissa, é algo que a gente debate nos processos, foi muito bom que você colocou, eu entendo que tem que ser efetivamente até alta médica, porque eu posso ter terminado minha químio, mas eu vou entrar numa remissão que pode levar 5 anos, mas eu não posso utilizar o óvulo nesses 5 anos ainda. Entende? Então, eu não tive uma alta efetiva para poder fazer a fertilização. Então, tem que ser a partir da alta médica, efetivamente. Pronto, agora você pode fazer o uso. Sim, então, você vê que é uma decisão que vulnerabiliza essa paciente, né? De ter que ter uma reserva financeira para manter a criopreservação até o fim da quimioterapia e depois precisa ter dinheiro para fazer a fertilização. Que, até onde eu sei, não tem sido feita mais pelos planos via judicial. Sim, agora precisa entrar contra o SUS, é isso? Infelizmente o STJ, numa decisão que eu lamento, eu digo que eu ando com o nosso livro de reprodução para poder entregar pessoalmente a alguns ministros do STJ para que leiam sobre isso, porque está na lei, é muito claro, a própria lei de plano de saúde fala sobre cobertura dentro do planejamento familiar e por que a fertilização e a fertilização in vitro não é um planejamento familiar para eles.
é planejamento familiar, tá? Sim. A lei de planejamento Sim. familiar assim o define, Sim. não é a ANS que vai definir o que é planejamento familiar, mas uma lei que regula a própria Constituição. Então, o STJ definiu, através do tema 1067, que os planos de saúde não têm mais obrigação de custear a fertilização in vitro, salvo disposição contratual. Até hoje, eu ainda não encontrei um contrato que tenha essa previsão E contratual. acho que nem vamos encontrar, Nem né? vamos Pois é. encontrar. E aí, qual é a solução que a gente acabou trazendo para os clientes do escritório? Olha, infelizmente ou felizmente, temos o SUS. Uhum. Ele é integral e ele é universal. Temos pouquíssimas clínicas de reprodução assistidas vinculadas ao Sistema Único de Saúde, o que leva a gente a acabar pedindo a complementariedade do SUS, ou seja, o pagamento através de clínicas particulares, o tratamento através de clínicas particulares custeado pelo SUS. Uhum. E aí a gente entra já no segundo embate, que é o pagamento dessa clínica através do tema SUS. do STF, que está sendo dentro da base da tabela do SUS, que aí Aham. nenhuma clínica particular vai querer Aceita, fazer. claro. É complexa Uma a coisa que é legal a decisão. gente também Isso. mencionar essa questão da espera também no SUS, né? A espera no SUS é muito... Olha, tem questão. A espera no SUS é grande, a fila é grande. Algumas clínicas que tem, por exemplo, como Pérola Byton, do Rio Grande do Norte, a Januário Cico, que não recebe mais pacientes acima de 35 anos. Pô, peraí. Por que não recebemos tratamento pacientes acima de 35 discriminatório anos? também. Porque assim, o que acontece é que a partir dos 35 anos, os nossos óvulos perdem muita Sim. qualidade. Então, eles justificam relacionado à qualidade do óvulo e a chance de ser menor. Uhum. Poxa, mas eu tenho o direito de fazer a qualquer Sim. momento. E de O Código de Ética sim. Médica fala de uma limitação de idade até 50 anos, vírgula, mas ainda assim prevê a autorização para o médico fazer em pacientes acima de 50 anos, caso ele entenda que a saúde ali está garantida Sim. e preservada e que seja possível fazer. Sim. Então, se o Código de Ética Médica entende que dá para fazer, por que a gente não vai fazer? Né? E aí acaba que tem que judicializar para dizer, olha, eu preciso entrar na fila, se a fila está demorando, olha, eu vou ter que furar a fila. Furar Sim. a fila no sentido, eu já estou há tanto tempo que eu preciso entrar na frente agora. E tem a idade também. A idade gera urgência, porque Sim. você pode tornar irreversível a fertilidade É. e por aí E a vai. gente sabe uma que essa temática. lista única do SUS justamente levando em consideração esses critérios, né? Dessas Sim. prioridades, o que é que precisa ser feito no Exatamente. momento. Uhum. Então, assim, por que não tentar, né? Sim. Por que não ter essa Exato. possibilidade, Sim, né? com certeza. Exatamente. Olha, eu queria continuar conversando sobre esse assunto o resto da tarde, porque é muito importante e nós, como mulheres, né, somos, acho que, o principal alvo dessa questão da reprodução assistida. E antes da gente terminar, eu quero que a Milena mostre uma coisa que está na mão dela, que eu tô aqui, ó, gestando esse bebê junto com ela, entendeu? O que é, Milena? Mostra pra gente. Esse livro aqui que está sendo lançado agora aqui no primeiro Congresso Internacional, lançamos ontem, Diálogos entre Direito e Medicina, volume 2, falando em reprodução, em afetividade, e esse aqui eu sou mãe afetiva, a mãe biológica é Carolina Mício, o pai biológico é Eduardo Dantas, eu e sou madrinha, Maurílios. então, porque eu tenho um artigo publicado, eu sou E a madrinha. doutora Letícia tem artigo publicado aqui, então é um livro maravilhoso. Quem quiser, é só procurar no site da editora aqui. Vai estar GZ disponível, Editora, gente, vai já estar tá disponível para compra. venda. Isso. E no volume 3, Larissa Com já está certeza. intimada a ter um artigo aqui também. Já estamos, E entraremos já em estamos conjunto com a nossa comissão movimentando. também de bioética Sim. para poder acrescentarmos aí os Porque eu tô aqui em artigos. família, gente. Eu É. sou da comissão de bioética e da comissão de saúde. Então a gente tem que fazer um livro conjunto. Meninas, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Eu aprendi muito e dizer que é uma honra para mim dividir esse podcast com vocês. A honra é nossa. E ó, pessoal de casa, a gente se encontra no próximo podcast da aba com temas assim. Ó, acompanha. Acompanha que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Show.